Nessa aula, 5 passos que garantirão a sua independência financeira no mercado de leilões de imóveis. Mas preste atenção, porque desses 5 passos, o último é a cereja do bolo. Os 4 primeiros passos são de extrema importância, mas a cereja do bolo é o último passo que eu vou ensinar para vocês hoje aqui. Como eu sempre digo, os leilões de imóveis, eles constituem muito mais do que um investimento. Ele é um investimento, sem dúvida. Você participar de leilões de imóveis, comprar e vender, é uma forma de você investir o seu dinheiro, isso é inquestionável. Mas os leilões de imóveis, eles têm uma característica a mais, que tornam essa espécie de investimento muito mais atrativo. E qual é essa, além da lucratividade, obviamente, qual é essa característica a mais? É que nos leilões de imóveis, você, além de um investimento, você terá, na verdade, um empreendimento extra, onde você poderá gerar aí renda, extra, renda passiva, através da aquisição de imóveis para aluguel em temporada, ou aluguel mesmo mensalista, e também para alavancagem patrimonial, para que você cresça patrimonialmente, e tenha a sua independência financeira. O que eu ensino aos meus clientes aqui no escritório é dobrar o capital investido a cada 12 meses. Então aqui no meu escritório, os meus clientes, eles me procuram aqui e eu planejo para eles uma forma eficaz de atingir a independência financeira com os leilões. E como funciona basicamente? Eu vou ensinar esses 5 passos hoje aqui dentro do contexto de qual é o objetivo de quem me procura aqui no escritório. O objetivo de quem me procura aqui é dobrar o valor investido a cada 12 meses. E aí eu pergunto a vocês, e podem me responder com muita sinceridade: há algum investimento que proporcione que você dobre o valor investido a cada 12 meses? Não estou falando de dobrar uma vez só, não. É a cada 12 meses você dobrar o valor que você tem disponível para investimento. Há algum investimento? Há algum investimento na praça? Se tiver, eu estou aqui à disposição para analisar, porque até hoje, em 22 anos de mercado, eu nunca consegui visualizar um investimento que, além dos leilões de imóveis, que proporcione ao investidor, a investidora, dobrar o valor investido a cada 12 meses. E aqui hoje, agora, nós vamos aprender os 5 passos indispensáveis para o seu sucesso. Veja bem, 5 passos que farão toda a diferença na sua trajetória rumo à sua independência financeira investindo em leilões. Porque é bom que se diga, não é para você entrar no universo dos leilões, aí no mercado dos leilões, ganhar um dinheirinho e sair, não. A intenção não é essa. A intenção é que você entre, fique no mercado de leilões de imóveis e adquira, conquiste a sua independência financeira, porque é uma ferramenta muito, mas muito poderosa mesmo, para essa finalidade específica. Então vamos lá, quais são os 5 passos? O primeiro passo, do bolo. O quinto é para você dar o upgrade mesmo, é para você subir para um outro nível, no play aí, no jogo, Nós vamos começar aqui pelo primeiro passo, obviamente, O primeiro passo é você adquirir conhecimento, Não vai entrar nesse mercado sem ter um conhecimento mínimo. Aqui nos leilões, no universo dos leilões de imóveis, há uma característica que nenhum, além da lucratividade altíssima, que vai proporcionar que você dobre o seu capital a cada 12 meses, existe uma outra peculiaridade que é só dos leilões. O conhecimento que você adquirir, ele te oportunizará, que você afaste totalmente o risco do investimento. É justamente isso. O conhecimento é que fará a diferença entre você correr risco ou não correr risco. Nos leilões, você tendo o conhecimento necessário para entrar nesse mercado,
você inevitavelmente afastará 110%, né, o risco. Você tirará definitivamente qualquer tipo de risco aí na sua jornada rumo à independência financeira com leilões. Isso por uma razão muito simples. Um leilão bem analisado, ele impede, né? Você sabendo analisar, isso vai impedir que você entre num leilão, por exemplo, que seja anulado, ou entre num leilão e arremate um imóvel cuja desocupação daquele imóvel seja mais complicada do que a regra geral, né? E daí há uma infinidade de questões que são afastadas, né? Questões relativas a risco. Então, o primeiro passo é você adquirir conhecimento, né? Tomada a decisão de entrar nesse mercado, tomada a decisão de adquirir a sua independência financeira através dos leilões de imóveis, você precisa adquirir conhecimento. E o conhecimento, ele é importante porque ele vai ser uma forma de definir aí, né, o seu sucesso ou o seu fracasso no universo dos leilões de imóveis, né? Por que isso? Por que, Carlos? Por que é tão importante eu ter conhecimento antes de entrar? Ora, porque em qualquer segmento que você for atuar, se você entrar sem ter um mínimo de conhecimento, você fatalmente vai se decepcionar, e aqui nos leilões não é diferente. O que é diferente nos leilões é que você afasta totalmente o risco tendo conhecimento de causa, sabendo, né, exatamente onde está pisando. O que não ocorre, por exemplo, né, lá no mercado de ações. Eu conheço algumas pessoas que estão extremamente, né, estudiosas, né, nessa área do mercado de ações, né, de bolsa de valores, mas o conhecimento deles lá no mercado de ações não afasta o risco de ter um prejuízo, né? A gente sabe que o que manda no mercado é o próprio mercado, são os fatos, né, que ocorrem ali dentro do mercado que ditam o que vai acontecer. A isso se dá o nome, né, de volatilidade do mercado. Então, no investimento no mercado de ações, né, que é um exemplo que nós tiramos aqui, o conhecimento ele vai te possibilitar uma boa atuação? Vai, mas ele vai afastar o risco? Não. Você vai participar, pode ser um PhD em mercado de ações, que você vai ficar vulnerável e suscetível à volatilidade do mercado. Agora, nos leilões, você não precisa ser um PhD, você precisa apenas e tão somente ter o conhecimento mínimo necessário para entrar, e você afastará totalmente o risco. Só depende de você. Então, por isso que o primeiro passo para você ter sucesso nos leilões de imóveis e adquirir a sua independência financeira é você adquirir conhecimento. E quando eu digo independência financeira, né, eu me refiro não é só a ganhar bem, não, porque eu conheço muita gente que ganha muito bem e que não tem independência financeira e que não consegue fechar o orçamento mensal no final do mês. E eu quero te convidar aqui para que você dê o primeiro passo aqui comigo no Instagram, adquirindo conhecimento com um objetivo definido. Nós temos um objetivo muito definido aqui, que é fazer com que investidores dobrem o valor investido a cada 12 meses. São ciclos de 12 meses que farão com que você dobre o valor investido. E olha só que notícia boa, e que faz parte do quinto passo. Você não pode perder o quinto passo que eu vou ensinar aqui nessa aula. Você nem precisa ter todo o dinheiro para adquirir os imóveis em leilões, e eu vou ensinar no quinto passo uma metodologia eficiente que tem gerado riqueza na vida de muitos investidores, certo? Então vamos lá, são 5 passos que nós vamos tratar hoje aqui. Primeiro passo, adquirir conhecimento. Por que, Carlos, eu devo adquirir conhecimento? Porque você tem que saber onde você está pisando, você tem um objetivo definido de ser vitorioso, vitoriosa nesse mercado, e você não pode brincar com o seu dinheiro e nem com o seu tempo, certo? E outro aspecto, nos leilões de imóveis, no mercado de leilões de imóveis, o seu conhecimento fará com que todo o risco seja dirimido, seja afastado na realidade, né? Não há risco para quem tem conhecimento
de causa no mercado de leilões. Não precisa, veja bem, você não precisa fazer um MBA em leilões para você começar a investir. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que ter o conhecimento mínimo para fazer uma análise que traga sucesso para a sua arrematação. Então o primeiro passo é esse, adquirir conhecimento. Segundo passo, e esse aqui é para quem tem conhecimento mesmo. Se você adquire conhecimento e vai para um leilão, esse segundo passo fará muito sentido para você. Você, via de regra, veja só, existem exceções, né? Existem exceções, mas eu quero falar aqui com vocês da regra geral. Via de regra, você não deve dar lance na primeira praça, tanto nos leilões judiciais quanto extrajudiciais. Via de regra. Por quê? Porque na segunda praça, na primeira praça, o imóvel nos leilões judiciais ele vai pelo valor da avaliação dele. E nos leilões judiciais vai pela avaliação dele. E nos leilões extrajudiciais vai pelo valor que consta do contrato de financiamento, né? Com o valor também de avaliação ali que foi no momento em que foi feito o financiamento com alienação fiduciária. Vamos recapitular aqui, que eu acho que eu não fui muito claro, né? Eu mesmo vi aqui que eu não fui muito claro. O que acontece? Você, via de regra, não deve dar o lance na primeira praça, porque nos leilões judiciais, o valor do imóvel na primeira praça é o valor da avaliação dele. Nos leilões extrajudiciais também é o valor da avaliação que consta do contrato de financiamento com alienação fiduciária. E aí, se você aguarda a segunda praça, nos leilões judiciais, o lance mínimo será de 50% do valor da avaliação. Então vejam bem, fez sentido, né? Por que nos leilões judiciais aqui você não deve dar lance na primeira praça? Porque se você der lance, o lance vai te vincular, e se ninguém der lance, você vai ter que arrematar aquele imóvel pelo valor da avaliação dele, sendo que você poderia entrar lá numa disputa para aquisição partindo já de metade do valor do imóvel, correto? Nos leilões extrajudiciais, a Lei 9.514, ela diz que a segunda praça, os imóveis vão pelo valor da dívida e seus consectários ali, né? Das dívidas que recaem sobre o imóvel. Então, na segunda praça aqui, nos leilões extrajudiciais, você, na maioria das vezes, vai encontrar imóveis aí com descontos de 50%, 60%, 70%, até 80% de desconto. É comum você encontrar, né, nesses leilões extrajudiciais, porque nem sempre o valor da dívida ele chega ao percentual tão elevado assim, né, em cotejo com o valor do imóvel. Então você consegue aí descontos muito significativos via de regra, maioria das vezes, imensa maioria das vezes. Há também nos leilões extrajudiciais um aspecto que há algumas asas públicas que não compensa você arrematar na segunda praça, porque na segunda praça o valor da dívida é muito alto e aí se torna um investimento ruim, né? Mas via de regra você vai encontrar com esses descontos. Então, o segundo passo aqui é você sempre planejar a sua arrematação visando a segunda praça do leilão. Visando a segunda praça do leilão. Essa é a regra geral. Se você entrar lá no leilão e der um lance na primeira praça, você vai ter no leilão judicial, né, exemplificativamente. Se você entrar e der um lance na primeira praça, no leilão judicial, você estará vinculado a arrematar aquele imóvel pelo valor que você ofertou ali, que é o valor, né, da avaliação mais o incremento mínimo, né, do leilão ali que exige por lance, correto? Se não tiver ninguém que cubra o seu lance, você ficará vinculado às vezes a uma arrematação que não compensa tanto assim. Então, veja bem, via de regra, segundo passo, via de regra, nunca, jamais, né, via de regra, eu acho que não caberia a palavra jamais, porque via de regra existem exceções, mas via de regra, não dê lance na primeira praça, aguarde a segunda praça, e aí vai depender muito do seu planejamento, correto? Terceiro passo, muita gente se impressiona, olha só, isso aqui é muito importante, muita gente se impressiona com o valor baixo dos imóveis apenas.
né? Pega lá um imóvel que está com 60% de desconto, né? Aí fica assim uma ansiedade e vai lá, muitas vezes entra na disputa, não tem ninguém disputando e esse investidor arremata o imóvel, fica feliz da vida, poxa vida, arrematei um imóvel com 60% de desconto, vou vender e vou botar o dinheiro no bolso, o dinheiro do lucro, mas aí ocorre que nesse caso que nós estamos, né, exemplificando aqui, ele esqueceu de dar o terceiro passo aqui, de olhar a terceira atitude que você deve ter. A terceira atitude é analisar a liquidez do imóvel, porque se você comprar por um preço baixo, apenas então somente o preço baixo, você pode comprar algo, né, que vai encalhar na sua prateleira, né, no seu estoque de investimento ali, e você não vai conseguir ver o resultado do seu investimento com a celeridade, a rapidez que a gente quer que você tenha. Então você precisa, esse é o terceiro aspecto importante, você precisa não ficar encantado apenas com o preço, mas analisar, né, a liquidez desse imóvel. É saber assim, bom, esse imóvel está no preço bom, mas eu vou conseguir vender ele, né, rápido, né, se fosse uma intenção vender ele no mercado, ou se a liquidez, no caso de quem quer alugar para fazer renda passiva, a procura, né, nessa localidade para esse tipo de imóvel que eu quero comprar no leilão, a procura, se você não fizer uma análise da liquidez, você pode adquirir por um preço muito bom, mas eu te digo, sem medo de errar, que se você não fizer uma análise da liquidez e esse imóvel não tiver liquidez, não importa se você comprou ele com 80% de desconto, você entrou numa fria. Então, esse terceiro ponto específico aqui é muito importante. Analise a liquidez do imóvel, não se encante apenas com o valor, né, baixo ali, que você vai ver imóveis realmente com valores muito, mas muito atraentes, né, muito atraentes, mas você não pode se encantar apenas por isso, né, apenas por esse aspecto. Você precisa saber qual é o objetivo que você tem para aquele imóvel. Se for um imóvel para morar, ele não precisa ter liquidez, você vai morar no imóvel. Agora, se for um imóvel para venda ou para aluguel, você precisa ter procura, né, por aquele tipo de imóvel, naquela localidade da cidade que você escolher arrematar. Então, esse terceiro ponto que eu quero falar com vocês aqui, essa é a questão da liquidez, certo? É muito, mas muito importante mesmo. E como eu vou analisar a liquidez? Bom, existem aí, né, vendedores de curso na internet que fazem algo mirabolante, né? Alguns falam para usar ferramentas do próprio Google para analisar a liquidez do imóvel. Bom, eu aqui no escritório, eu tenho um departamento específico aqui dentro que analisa a liquidez, mas o investidor em si, né? O investidor em si, ele não vai manter um departamento específico. Então, eu vou ensinar aqui para vocês algo que estão assim colocando como se fosse algo, né, muito elaborado, né, a análise da liquidez, né? Às vezes até para vender curso, né, para dizer que existe uma metodologia secreta, né, para liquidez, para análise da liquidez, mas a verdade é que não existe metodologia secreta, coisíssima nenhuma. É você pegar o telefone e ligar mesmo para imobiliárias daquela região. Conversa com 3, 4 imobiliárias, né? E pergunta sobre aquele prédio específico onde está o imóvel, se é um prédio bom para investimento. Você terá aí uma eficácia com 3, 4 ligações de 99%. Você terá uma eficácia de 99% no seu investimento. E aí você pode consultar, né, também sites de venda na internet, ver qual que são os valores que estão, né, aqueles imóveis ali sendo praticados, o aluguel na região, a própria venda, né? Não tem segredo. O fato é que você precisa averiguar a liquidez. E a forma mais efetiva que tem é você ligar mesmo, ligar para as imobiliárias daquela cidade, se não for na sua cidade, a arrematação, ligar e perguntar, falar, olha, eu estou interessado num imóvel em tal
tal região aí, o que você me diz? Esse imóvel é bom, eu sou investidor, eu quero comprar o imóvel, né? Não precisa dizer que você vai participar de um leilão e o corretor ele vai te passar as informações, né? É uma característica nossa, né, do brasileiro passar as informações, e ele também é um profissional da área, né? Ele vai dizer, não, esse prédio realmente é muito bom, esse prédio não compensa, porque ele vai dar lá as razões dele. Então, é a forma mais efetiva de você analisar a liquidez do imóvel, é consultar nas imobiliárias da região, né? O que é aquela região específica do imóvel, para que significa, né, para o mercado, né, quando você adquire um imóvel naquela região. Significa que você fez um bom negócio ou significa que você fez um mau negócio? E se você não conhecer, obviamente, a cidade ali, a região onde você atua, correto? Mas o fato é que esse terceiro ponto aqui é muito importante. Você precisa analisar a liquidez do imóvel, porque não adianta, né, não vai adiantar você comprar um imóvel com preço super baixo e você depois querer vender esse imóvel e não conseguir vender, porque não tem procura, né? Não tem ninguém interessado, né? Aí você vai deixar lá encalhado, né, o seu investimento, e essa não é a intenção. A nossa intenção, o nosso objetivo é dobrar o capital investido a cada 12 meses. Isso é muito, viu, gente? Não tem nenhum investimento que te proporcione isso. E como que nós vamos dobrar o capital investido a cada 12 meses nos leilões de imóveis? Como nós vamos dobrar? Bom, arrematando imóveis com 50% de desconto. Simples assim. Mas para arrematar, é o que eu disse lá no primeiro item, né, dessa exposição. Você precisa ter conhecimento. Conhecimento mínimo, pelo menos, para entrar no mercado de forma segura. Então, arrematando imóveis com 50% de desconto. Você vai arrematar, por exemplo, um apartamento de 100 mil reais, né? Se você der 100 mil reais, né, o valor de arrematação, e você conseguir adquirir com 50% de desconto, por quanto você vai vender esse apartamento? 200 mil reais. E aí nós traçamos uma estratégia de venda para 6 meses a 1 ano. Só que eu sempre coloco como meta, né, vender em 1 ano, né, como uma meta alcançável, né, porque aí é inquestionável que você vai vender em 1 ano. Mas muitas vezes a média mesmo é você dobrar a cada 8 meses. A gente tem visto aqui no escritório isso acontecer com os nossos clientes, né, todos os dias, né, dobrar a cada 6 a 8 meses. De 6 a 8 meses você vai conseguir dobrar o seu capital investido. Mas para que não tenha erro, eu sempre coloco para os meus clientes aqui, olha, a nossa finalidade aqui, o nosso objetivo é dobrar o capital que você investir daqui 12 meses, que é o tempo que você vai arrematar e o tempo que você vai vender esse imóvel no mercado, certo? Então, a cada 12 meses, dobrar o capital. Aí eu pergunto, existe algum investimento que te dá essa oportunidade, né? Que te possibilita, né, dobrar o valor investido a cada 12 meses? Existe. Os leilões de imóveis apenas e tão somente. Não existe mais nenhum outro que não seja os leilões de imóveis, pelo menos eu não conheço, né, que de forma segura, né, de forma realmente honesta, o que é mais importante, né, de forma íntegra, você dobrar o seu capital a cada 12 meses. Eu confesso a vocês assim, que se eu não fosse, né, um especialista nessa área, um advogado militante nessa área, que trabalha com isso todos os dias, se alguém me falasse isso, eu ia considerar que seria uma bravata, eu não ia acreditar, né? É realmente algo inimaginável, mas é algo real, viu? Eu posso dizer a você que é algo real, que acontece todos os dias. E os leilões de imóveis, uma participação nos leilões de imóveis bem planejada tem enriquecido muita gente, justamente pela possibilidade de dobrar o capital investido a cada 12 meses, certo? É você ter 100 mil reais em janeiro de 2023 e transformar esses 100 mil reais em 200 mil reais
em janeiro de 2024. É isso aí, a meta é sempre essa. Entrou no mês, conta-se 12 meses, nós queremos o seu dinheiro dobrado na sua conta, certo? Queremos que você tenha o valor que você começou em dobro na sua conta, certo? Quarto ponto aqui, quarto ponto que nós temos para tratar com vocês: planejamento de forma organizada. Planejamento de forma organizada, isso quer dizer muito, viu? Não adianta você entrar, e eu já vi pessoas, né, no mercado de leilões entrarem sem um planejamento, né? Para ter o planejamento você tem que ter esse conhecimento que nós colocamos como primeiro item aqui de suma importância para o seu sucesso. Mas o planejamento ele começa com pré-arrematação. Ele passa pela arrematação, que é no dia da arrematação. Você tem que ter ali já uma planilha, até quanto você pode chegar de lance máximo. Você tem que ter ali um planejamento anterior e para o dia da arrematação. E depois que você arremata, você tem que ter um planejamento para vender esse imóvel, certo? Então, planejar de forma organizada. Você planilhar todos os débitos extra lance que você vai ter, né? E quais são esses débitos? Você vai ter débitos, você vai ter que pagar, né? Despesas na realidade, né? Não seria o termo débitos, né? Você vai ter despesas com o leiloeiro, que varia, que é média de 5%, né? Você vai ver que é praticado mesmo o mercado 5% de leiloeiro. Você vai pagar o ITBI, que é uma média de 2 a 5%, dependendo do município, que você vai ter que pagar quando você registrar sua carta de arrematação, né? Você vai ter despesas, às vezes, dependendo que o edital disser, né? Que constar ali do edital. Então você tem que planilhar essas despesas, né, que você vai ter para a sua arrematação. E daí sim, né, depois de planejado, depois de ali tudo planilhado, aí você vai para o dia do leilão e vai com um lance máximo já, né, estabelecido nessa planilha. E tem que ter disciplina, viu? Tem que ter disciplina. Se você fixa um lance máximo, por exemplo, num apartamento que você vai ter vai a leilão, ele está indo por 100 mil reais, né, de lance mínimo, e você sabe que você vai ter 5 mil reais de leiloeiro, 2 mil reais de TBI para pagar, né, e vamos colocar que sejam essas as despesas, que não tem mais nenhuma despesa prevista ali no edital. 7 mil reais, você sabe que você, de cara, se você arrematar, não tiver disputa, você vai ter, né, o valor do lance mais 7 mil reais para serem pagos ali, né, naquela arrematação, correto? Então, você vai estabelecer o seu lance máximo colocando na planilha essa despesa que você terá de 7 mil reais. É como assim? O lance mais 7 mil reais, o lance mais 7 mil reais, né? Porque eu já vi pessoas, né? Soube N histórias de pessoas que foram para leilão sem se planejar, né? E ali se empolgaram com a disputa e acabaram arrematando o imóvel com uma margem de lucro muito pequena, se arrependeram depois, né? Porque a gente busca no leilão, o leilão a margem de lucro pequena você já tem comprando na imobiliária às vezes, né? Ou um imóvel na planta, você vai ter a margem de lucro normal do mercado. Agora, a nossa meta nos leilões é comprar com no mínimo 50% de desconto. Essa é a nossa meta nos leilões. Então você precisa se planejar, você precisa ter um planejamento organizado. E esse é o quarto item indispensável para quem quer ter sucesso. É você planejar de forma organizada. E aí esse planejamento, no método que nós desenvolvemos aqui no escritório para os nossos clientes aqui, esse planejamento ele vai além, após a venda. Por quê? Porque a nossa meta é que
é que o investimento ele se multiplique no decorrer do tempo, né? Então assim, você tem que ter um planejamento para continuar comprando, né? Para continuar comprando. Você não quer arrematar um imóvel, lucrar 100 mil reais e parar por ali, né? Se você já teve um lucro de 100 mil reais na primeira arrematação, você tem que planejar sua participação, né, durante um período maior, né, e tornar isso aí até um empreendimento para a sua vida. Como eu tenho clientes aqui, né, um cliente que me veio na mente aqui, que é um empresário, né, que eu até tenho aqui no link na bio, tem uma arrematação em que ele, num leilão de processo judicial de falência, ele multiplicou por mais de 7 vezes o valor que ele investiu numa única arrematação. Vai lá no link na bio, tem muita gente assistindo para que vocês comprovem lá e vejam, né, com os próprios olhos, né, e tirar o São Tomé às vezes aí, né, de perto de você, no que tange a ficar falando, olha, só acredite vendo, né? Aí quando você vê na prática, você vai definitivamente afastar o São Tomé, né? Porque tem gente, eu entendo, eu também, eu confesso, eu me coloco no seu lugar, né? Eu não acreditaria, né, que é possível, porque é uma lucratividade muito grande, uma lucratividade enorme. Eu tenho visto pessoas enriquecendo mesmo com o leilão. Então, voltando aí, por que eu citei esse exemplo que está lá no link da bio? Porque esse empresário hoje, ele falou para mim esses dias atrás que hoje a atividade principal dele é investir em leilões de imóveis. Atividade principal. Ele deixou a gerência da empresa dele, que é uma empresa de um certo, né, um tamanho considerável no setor aqui de segurança, né, no estado de Mato Grosso. E ele deixou, né, a administração com o cunhado dele, né, ele também participa ali da administração, mas hoje a atividade principal dele é o leilão de imóveis. Só para vocês terem uma ideia, ele tem 2 arrematações que ele fez aqui, uma delas está comprovada aí na bio. E 2 arrematações aqui que ele investiu o valor numa ele investiu o valor de 980 mil reais e arrematou um imóvel na massa falida, no processo de massa falida, que vale valor de mercado 7 milhões e 900 mil reais. Quer dizer, ele teve um lucro de quase 7 milhões de reais, lucro bruto. E arrematou num leilão extrajudicial um imóvel por 1 milhão e 800 mil reais, né, e o imóvel está até à venda, né, ele não vendeu ainda, porque esses imóveis maiores também demoram um pouco mais, né? Um terreno urbano, no setor industrial também, os 2 imóveis são no setor industrial, e ele arrematou esse outro por 1 milhão e 800 e está à venda por 12 milhões de reais. Então, para que vocês tenham uma ideia da dimensão, aí você pode dizer, mas eu não tenho 1 milhão e 800 para investir, eu não tenho nem 980 mil para investir. Não se apegue ao valor nominal da arrematação, se apegue à oportunidade de multiplicar por 7 vezes o valor que você investir e multiplicar por 5 vezes. Essas 2 arrematações que eu estou citando aqui para vocês, ele multiplicou uma por 7, para ser mais exato, por 7,95 vezes o valor que ele investiu, e na outra ele multiplicou por mais de 5 vezes o valor que ele investiu. Isso em uma única arrematação. Então, assim, não se apegue ao valor nominal, né? Não tem 1 milhão, você não precisa de 1 milhão para entrar. E aí eu vou explicar aqui no 4º passo que você com 20 mil reais você entra no mercado, você começa a jogar, né, o jogo dos vencedores, você começa a atuar, né, no mercado de leilões de imóveis com 20 mil reais e arrematando imóvel de um valor considerável, certo? Então vamos lá, vamos falar do 5º passo. Não seria bem passo, né? Eu comecei falando passo, mas do 5º aspecto, do 5º ponto, né, importante para que você tenha uma noção e saiba que se você fizer esses 5 pontos aqui, se você praticar esses 5 pontos, o sucesso é algo assim que virá com certeza na sua atividade de investidor. Então esse 5º ponto que eu quero falar com vocês, antes vamos recapitular os 4 anteriores. Primeiro é
o conhecimento. Segundo, a tática de não dar lance, via de regra, logo na primeira praça. Terceiro, análise da liquidez. Quarto, planejar de forma organizada. E o quinto é a alavancagem. O que é alavancagem? É fazer a alavancagem do seu capital. Para que serve isso, Carlos? Para que serve isso? Serve justamente para aquelas pessoas que não têm todo o dinheiro para entrar no mercado, mas têm a vontade, né? Tem aquela gana de vencer e acredita que é possível vencer. Essa técnica de alavancagem, ela tem também gerado riqueza na vida das pessoas, gerado renda, aumentado o patrimônio onde não existia patrimônio, feito capital onde não existia capital. E como funciona? Bom, ela funciona da seguinte forma: muita gente acha que os leilões, tanto judiciais quanto extrajudiciais, eles são para pagamento à vista apenas. Você precisa ter todo o dinheiro, né? Arrematou, tem que ir lá e pagar para poder consolidar a arrematação. E não é assim. Nós temos, né, nos leilões judiciais, a oportunidade de dar uma entrada de 25% e parcelar o restante em 30 meses, diretamente lá no processo, sem análise de crédito, né? E o imóvel vai ficar hipotecado enquanto você paga as 30 prestações, mas você já toma posse de imediato do imóvel, né? E pode dividir, parcelar lá nos leilões judiciais. Mas essa técnica de alavancagem, ela é específica para os leilões extrajudiciais. Como funciona o parcelamento dos leilões extrajudiciais? Bom, os leilões extrajudiciais você parcela através de financiamento. Pouca gente sabe disso. Financiamento. Você vai arrematar o imóvel, você vai financiar o valor da arrematação. E quando você financia, você vai dar uma entrada que vai variar de 5 a 10% do valor da arrematação. Se você arremata um apartamento por 100 mil reais, que vale 200 mil reais no mercado, dependendo do leilão, você vai dar 5 mil reais de entrada. Ou dependendo da instituição, se for uma outra instituição que pratica um valor de entrada maior, você vai dar 10 mil reais de entrada. E você vai comprar um imóvel por 100 mil reais, dando 10 mil reais de entrada, mas que o imóvel vale 200 mil reais no mercado. E aí você vai vender esse imóvel no mercado. E você vai vender rápido, sabe por quê? Porque você fez o beabá que nós ensinamos hoje aqui. Você analisou a liquidez desse imóvel no mercado. E aí você começou praticamente sem dinheiro. Você, depois do período de no máximo 12 meses, vai ter vendido esse imóvel pelo valor dele de mercado, vai pagar o saldo devedor no banco e vai contabilizar o lucro. Isso está acontecendo todo dia. Você que ainda não está inserido, eu digo a você, você está perdendo tempo. Dê o próximo passo, o primeiro passo. Adquira conhecimento o máximo que você puder, no mais curto espaço de tempo, e comece a dobrar o valor investido a cada 12 meses. Porque aqui na técnica de alavancagem, apesar de você ter apenas, no exemplo que nós citamos, apenas 10 mil reais, né, porque você financiou 90 no banco para comprar o apartamento, mas o fato é que você investiu 100, porque o banco te financiou o restante. E aí você vai dobrar esse 100 vendendo esse apartamento por 200 mil, vai pagar o banco e vai contabilizar o lucro. E eu digo mais aqui, mais um conhecimento extra para vocês com relação a essa técnica. Muita gente fala assim, mas não compensa. Ô Carlos, não compensa. Sabe por que não compensa? Porque eu vou comprar esse apartamento financiado, né? Vou colocar à venda. E hoje a maioria das pessoas só compram um apartamento financiado. Quase ninguém tem o dinheiro para chegar cash do próprio bolso e pagar. Aí eu te digo, isso não é problema. Sabe por que não é problema? Porque você vai poder vender o imóvel, né, com o seu investimento, né, você mesmo financiado, você vai poder vender. E se a pessoa que você achar para comprar ali, né, o comprador falar, poxa, mas seu imóvel é financiado e eu tenho que financiar também, você vai falar, não tem problema. Sabe por que não tem problema? Porque existe, né, no sistema financeiro, existe a figura do banco interveniente quitante. Então essa pessoa interessada no seu imóvel, vai poder ir lá no banco da preferência dele, vai fazer um financiamento lá no banco dele, né? Vai negociar com o banco vai liberar o financiamento
vai pagar o seu saldo devedor, por isso que ele é um interveniente quitante, ele entra na sua relação com outro banco e paga o saldo devedor e vai te repassar diretamente o seu lucro, correto? Então essa técnica aqui é magnífica, magnífica. Você precisa apenas tomar a decisão. Tome a decisão de vencer e a partir do momento que você começa, você não para mais. E aí a meta é dobrar a cada 12 meses o valor investido. Agora você imagina comigo aqui, você começa com 100 mil reais, mesmo utilizando do financiamento, a meta é que você dobre o valor, né? Tenha um lucro bruto que dobre o seu capital investido em 12 meses, vai para 200 mil reais, você vai empregar novamente esse dinheiro e vai dobrando ele a cada 12 meses. Isso é possível, isso é possível. E eu coloco 12 meses justamente para ter uma margem maior de segurança, certo? Então não se esqueça desses 5 passos que nós, desses 5 itens, desses 5 pontos específicos que nós tratamos hoje aqui nessa aula, tá certo? Não se esqueça, adquira o conhecimento. O segundo passo aqui que nós falamos procure, né, dar o lance como regra, né, geral, sempre na segunda praça. Não entre, quando eu vejo um leilão em que lá tá lá o preço do imóvel, 200 mil reais em primeira praça, e eu estou sabendo que ele vai para a segunda praça por 100 mil reais. E aí eu entro no leilão para disputar esse imóvel. E aí de repente uma pessoa já dá um lance precipitado, né? Já na primeira praça. Aí eu falo, tem improvisador na área, né? Porque o improvisador é assim. Ele vai instintivamente. E aí uma vez dá certo, 2 vezes dá certo, mas na terceira, quando a coisa dá errado, tudo que deu certo nas 2 anteriores, né, se torna, se perde, né? Se perde porque a intenção aqui é lucrar sempre, de forma íntegra, né? De forma honesta, né? De forma dentro, né, do que a lei nos confere. E se a lei te confere ir para uma segunda praça, para começar a disputar esse imóvel, partindo de 50% do valor dele de avaliação, é muito melhor você ir para a segunda praça, né? Você aguardar a segunda praça. Então, geralmente, né, esse segundo ponto específico, geralmente, via de regra, existem leilões que vai compensar você dar lance na primeira praça, certo? Mas isso aí já é uma outra, tema para uma outra live dessa aqui, né? Via de regra, segunda praça, dê preferência para a segunda praça. Terceiro ponto que você precisa se ater, liquidez do imóvel, né? Não adianta você comprar um imóvel por metade do preço, né? Poxa vida, dobrei o meu capital, porque eu vou vender ele, né? Comprei por 100, vou vender por 200, e aí esse imóvel não tem liquidez, você fica com ele lá, né, enrolado para vender e não vende nunca porque você não fez a lição de casa e não analisou se aquele imóvel que te interessou, ele tem liquidez. Então não se encante apenas com o preço, viu? Procure, o preço é importante na sua planilha ali organizacional para sua participação no leilão, mas a liquidez é tão importante quanto o preço, certo? E a quarto item que nós falamos hoje é o planejamento. O planejamento é indispensável. Você tem que planejar antes de ir para o leilão, né? Você tem que planejar, esse planejamento ele visa fazer uma análise geral do leilão, de tudo que está posto ali no edital, para que você não seja surpreendido. E você tem que ter um planejamento de qual vai ser a sua atuação no dia, no momento do leilão, e você tem que ter um planejamento para o pós-leilão, que é, né, desocupação quando for necessário, e a própria venda, né, do imóvel ou aluguel, né? Tem muita gente comprando imóvel em leilão para alugar por temporada, né, no Airbnb, e tem funcionado também como uma fonte muito boa, né, muito promissora de renda passiva, porque você vai comprar um apartamento para colocar no Airbnb na praia com 50% de desconto, né? É algo fantástico, né? É algo que indiscutivelmente te dá
né, te acrescenta bastante patrimonialmente ali, né, em termos de independência financeira mesmo, porque o objetivo é atingir a independência financeira, né? E eu digo, independência financeira não é só para quem tem pouco dinheiro que tem que buscar. Tem muita gente que ganha bem e que não tem independência financeira e que não fecha a conta no final do mês porque não tem cultura de investir o seu dinheiro, certo? Então, o quarto ponto que nós falamos hoje é da importância do planejamento da arrematação, correto? E o quinto ponto foi essa técnica magnífica de alavancagem que tira a principal objeção que existe hoje, né, no mercado. A pessoa fala, eu não tenho dinheiro para entrar, eu não consigo porque eu não tenho dinheiro, bem que eu queria ter 100 mil reais para entrar no mercado de leilões, porque eu sei que é um bom negócio, eu já vi que é um bom negócio, mas eu não tenho como arrematar um apartamento de 100 para vender por 200, porque eu não tenho 100 mil. E aí a gente chega e apresenta essa técnica de alavancagem, e aí quando você apresenta essa técnica, eu gosto de dizer, e aí agora, qual que é a sua desculpa para impedir a sua prosperidade? Qual que é a desculpa agora? Qual que é a objeção que você vai colocar? Certo? Então a gente tem que, na verdade, tirar as objeções do nosso caminho. A gente tem que buscar soluções. Se você descobre uma ferramenta que de forma íntegra, consegue te dar aquilo que você sempre sonhou, né, em termos de crescimento patrimonial, buscando mesmo a sua independência financeira, você tem que planejar e entrar, né, de forma prudente, obviamente, mas de forma que você queime todas as pontes que tiveram no caminho, para você, né, não voltar atrás, né? A diferença do empreendedor que venceu para aquele que perdeu é que aquele que perdeu parou no meio do caminho, ele desistiu. O que venceu, ele passou pelos mesmos obstáculos, pelas mesmas dificuldades, mas ele não voltou atrás, ele seguiu em frente, tá certo? E o que eu desejo a você é que você prospere, que você realmente prospere, e é por isso que eu estou aqui toda semana, né, fazendo aqui esses conteúdos e passando o máximo de conhecimento possível para quem me segue aqui no Instagram. E eu agradeço muito você que assistiu, né, aqui ao vivo, e também você que vier assistir aí gravado, né, porque eu deixo todas as lives gravadas aqui. Se você puxar, tem várias aí para baixo, com bastante assunto interessante sobre o mercado de leilões de imóveis. Viu? Por hoje a gente fica por aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Teve uma pergunta aqui, me parece, deixa eu ver aqui, ou foi uma ponderação? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que pode ser alguma dúvida que seja, né, pertinente aqui também para a nossa análise aqui, né? Tinha visto aqui do Dr. Argiolei, até ele segue a gente há um tempo. Boa tarde, professor. Sua empresa, além de ser especializada em arrematação, faz parte da venda de imóvel arrematado também? Bom, nós damos a consultoria aqui completa na análise da liquidez, e nós temos aqui dentro, né, uma parceria com um corretor de imóveis, né, que atua de forma autônoma, mas ele é um parceiro nosso aqui, que ele para os nossos clientes aqui, é ele que faz 90% das vendas, né? Inclusive nós temos aqui no escritório um avaliador também profissional, expert na área, para analisar tanto o valor do imóvel, liquidez, tudo mais. Mas olha só, não se pressione com isso, né? Eu tenho 22 anos de mercado como advogado, você não precisa ter um avaliador. Você não precisa ter um expert do seu lado para avaliar a liquidez. Não, você precisa apenas checar. Eu ensinei aqui para vocês uma forma que tem se mostrado muito simples e infalível. 3, 4 ligações em imobiliárias de nome na localidade, eles vão te passar a informação correta sobre aquele imóvel, certo? O restante do conhecimento deixa conosco aqui, continue conosco aqui, que vocês vão aprender tudo que vocês precisam saber sobre o universo dos leilões. Eu quero que você, eu repito, quero que você prospere, quero que você ganhe dinheiro a ponto de ter a sua independência financeira. É isso que eu desejo a todos que estão aqui comigo no Instagram. Um abraço a todos, viu? E essa semana ainda a gente volta com outro tema aqui, numa live assim, a gente não tem um horário para entrar, viu? Porque eu vou fazendo aqui de acordo com a minha agenda também no escritório, eu entro e deixo gravado aqui para que vocês possam estar tendo acesso ao conhecimento que nós temos passado.
Um abraço a todos, uma feliz segunda-feira aí, resto de segunda, né? E descanso já, né? Hora de descansar já. Um abraço.